bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô com a Carol pra falar de Game of Thrones. Minha voz tá muito bizarra hoje, então já que... Ah, mas daqui a pouco vai ficar. Não, então, tá bom. Vai ficar. Tá. E hoje a gente vai falar sobre Animéria e os Rhoynares. O que são os Rhoynares, né? Eu acho que um jeito fácil aí de você lembrar o que são, onde você já viu isso antes, é que o rei aí de Westeros, ele sempre é rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. E a gente vive falando dos Ândalos e dos primeiros homens, mas os Rhoynares normalmente são deixados meio de lado. Então senta que lá vem a história, porque nós vamos contar tudo sobre os Rhoynares e sobre a Animéria maravilhosa. Melhor pessoa. E lembre-se que a loba da Arya é em homenagem a essa Animéria aqui. Então a gente vai contar pra vocês a história dela. Pra começar, Rhoynar vem do rio, porque o rio principal ali, um dos melhores rios top do rolê de Essos, é o rio Rhoyne. Isso, ele é um rio muito extenso, ele vai praticamente ali de norte a sul e pega toda a parte ocidental ali de Essos. Então, toda vez que a gente mostra o mapa das cidades livres, provavelmente tem o rio Rhoyne ali perto. É um rio realmente muito importante para comércio, para navegação por lá. Uma das cidades mais importantes que ficam ali na boca do rio Rhoyne é Volantis. Então, se você pensa em Volantis, você pensa na foz ali, o delta do rio Rhoyne. E a galera fundava muitas cidades ali perto do rio. Se você já estudou geografia alguma vez na sua vida, rio é muito bom, rio é fértil, tem da plantação, tem peixinho, então fazer cidade perto do rio é sempre show de bola. Sim, os Rhoynares eram o povo que mais amava o rio Rhoyne, assim. É lógico, o nome deles tem a ver com o rio, sabe? Isso já indica muita coisa. Mas todas as cidades deles eram por ali, eles curtiam muito. Um dos exemplos de cidade de Rhoynar que tinha por ali é Chroyane, que era conhecida como a cidade do festival. E diziam que Chroyane tinha as ruas feitas de água e as casas feitas de ouro. Eu fiquei imaginando uma cidade tipo Veneza, né? Que a galera vai passando de barquinho nas ruas e tal. Sim, muito legal. E o rio era tão importante para a vida dos Rhoynares que a deusa deles, a maior entidade que eles cultuavam, era o rio. Era a mãe Rhoyne, era a personificação do rio. É uma coisa muito parecida com o que alguns povos indígenas fazem, né? De colocar algo como um deus, né? E nesse caso é o rio Rhoyne, que seria a mãe que nutre, a mãe que dá as coisas, dá os peixes, dá o transporte. Tudo deles vinha da água. Eles tinham os feiticeiros da água, que eles diziam que conseguiam inundar cidades e fazer proteções com redoma de água, meio Aquaman, assim, imagina? É, eu penso nos dobradores de água do Avatar, sabe? Do desenho. Não. Que eles fazem os... E aí, tipo, mano... A Mira com as referências de anime que eu nunca vi na vida. Mas alguém aí entendeu a referência. Katara, te amo. E uma coisa incrível da cultura Rhoynar é que as mulheres e os homens eram considerados iguais. Então, sempre que tinha alguém pra fazer sucessão, era por ordem de nascimento, independente do gênero. Sim, além de tudo, os Rhoynares eram super tolerantes com a homossexualidade. Pra eles não tinha problema nenhum, entendeu? Se você queria pegar homem e você era homem, não tem problema. Se você queria pegar mulher e era mulher, não tem problema. Se você queria pegar os dois, também não tinha problema. Gente, melhor cidade, vamos mudar pra Rhoyne. Além de tudo, eles eram super das artes e da música, e eles tinham tecnologia muito mais avançada do que alguns outros povos. Por exemplo, diz que eles ensinaram altas coisas pros Ândalos, e os Ândalos que levaram pra Westeros antes deles irem, sabe? Então, gente, como assim? Melhor pessoa. Os Rhoynares, eles não tinham um império, como os Valyrianos, por exemplo, ou os Giscari, porque eles eram, tipo, um negócio gigante. No caso dos Rhoynares, eles eram várias cidades-estado. É mais ou menos Grécia Antiga, né? É isso, é um povo que é espalhado ali todo mundo meio perto, e aí você tem a sua independência. Inclusive, os Rhoynares valorizavam muito essa independência. Eles não queriam ser dominados e nem queriam dominar, eles só queriam ficar na deles, na cidade deles. E trocavam, lógico, tinha comércio e tudo mais, e tinha uma identidade cultural, mas era cada um na sua, não era um império. Acho que é importante ressaltar isso, porque isso vai ser muito importante nas guerras. Na treta. Mas os Rhoynares eram muito de boas, como que você falou, um Rhoynar em paz não quer guerra com ninguém. O Rhoynar, quando está em paz, não quer guerra. Eu não sei como é que fala na música, não quer guerra com ninguém. Os Rhoynares eram de buenas, eles não queriam treta, eles só queriam ficar na deles, curtir a vibe deles. E eles também, além dos feiticeiros da água, eles eram muito bons com lanças. Então ninguém queria se meter com eles. Tava todo mundo cada um na sua. É tipo aquilo, eles não vão começar a briga, só se alguém for lá e atrapalhar eles. Aí eles eram bons de briga. Só que aí, gente, aconteceu Valíria. Império Valiriano era um império que queria se expandir. Eles precisavam sempre de mais escravos, porque a economia deles era muito baseada nos escravos e na mineração. Então, pra você ter escravos, você tem que conquistar outros povos e você tem que aprisionar todo mundo. É horrível. E Valíria, por muito tempo, tinha ignorado esse lado mais ocidental de Essos, porque eles estavam brigando com o Império Giscari, que era mais a leste ali, que é a parte da Baía dos Escravos, que a Daenerys vai na série e tudo mais. Mas naquela época aquilo não era valiriano, aquilo era o Império Giscari. E foram várias guerras, a gente pode contar isso em um outro vídeo algum dia, mas Valíria venceu, destruiu o Império Giscari, dominou as cidades da Baía dos Escravos, e aí eles começaram a olhar para o ocidente. O que resta para a gente dominar aqui? Só que antes de chegar nos Rhoynares, eles foram ver qual é a dos Ândalos. E eles começam, porque os Ândalos
ficavam ali mais perto do Mar Estreito e eles foram lá encher o saco. Só que aí o que os Ândalos fizeram? Vazaram pra Westeros, né? Sim, por isso tem que toda a história que a gente já contou, né? Acho que tem algum vídeo, deve ter algum. Vamos linkar aqui os vídeos Acho sobre que os das Ândalos. famílias a gente fala bastante da chegada dos família Ândalos. chega, que tem famílias que descendem dos Ândalos. Pois é, por que aconteceu isso? Por causa de Valíria. E aí, quando acabou os Ândalos, eles falaram, quem nos resta agora? Vamos começar uma treta com os Rhoynares. Na verdade, começou meio pacífico até. Foi uma treta que não era uma treta. Eles foram meio dominando soft power, sabe? Então, assim, chegava um comerciante valiriano e os Rhoynares eram mó de boa. Eles, fica aí, meu, tranquilo, vamos trocar aqui nossos produtos e tudo mais. E aí os valirianos foram se assentando, foram se misturando um pouquinho, começaram a fazer suas cidades perto das cidades dos Rhoynares. Então, por exemplo, tinha um Porto Rhoynar ali na foz do rio Rhoyne, e aí os valirianos fizeram uma colônia, fizeram Volantes ali. E Volantes começou a crescer e começou a roubar todos os clientes do Porto dos Rhoynares. Aí tinha, por exemplo, 2 cidades que eram uma de cada lado do rio. Volonteres, que era uma cidade valiriana, e Sarmel, que era uma cidade Rhoynar. Então ficava um de frente pro outro. Começou, assim, a rolar uma certa inimizade, que foi crescendo ao longo dos anos. E começou por causa de uma tartaruga. A gota d'água foi uma tartaruga. Por quê? Lembra que a gente falou que os Rhoynares idolatram o rio como se fosse deus? Então, a deusa mãe Rhoyne também tem deuses menores que tem a ver com o rio. E um desses deuses deles é o Velho do Rio, que é personificado em uma tartaruga. É uma tartaruga gigante que tem lá e tudo mais. E os valirianos, por algum motivo, provavelmente alguma treta que evoluiu, eles mataram uma dessas tartarugas. E os Rhoynares ficaram ofendidíssimos e partiram pra guerra. E essa ficou conhecida como a Primeira Guerra das Tartarugas, maravilhoso esse nome. E os Rhoynares ganharam, eles inundaram Voluntaires, ganharam a guerra. E essa foi a primeira de muitas outras tretas. Só que, gente, Valíria era, como a gente disse, um império. Então eles tinham o poder de várias cidades juntas, vários guerreiros juntos. E no caso das cidades Rhoynares, sempre era cada um lutando por si. Sim. Então, normalmente era mais difícil deles ganharem, porque eles tinham menos gente pra tretar. Os Rhoynares estavam em desvantagem, mas mesmo assim foram muitas guerras. Foram mais de 10 guerras em um período de 2 séculos e meio, mais ou menos, assim. Cara, é muita coisa, sabe? Uma guerra a cada 20 anos, mais ou menos. A última de todas foi a Segunda Guerra das Especiarias, que não sabemos como começou, a gente sabe mais sobre como ela terminou. No fim dessa treta, teve a destruição de uma cidade Rhoynar, que chamava Sarroy, que ficava ali num porto perto do rio. E, gente, Volantes destruiu tudo, escravizou mulheres, crianças, jogou sal nos campos dos caras pra nunca mais ser fértil. Eu acho isso muito bad vibes. Não gostei. Sim. É muito tática de Game of Thrones, assim. Eles jogam sempre, matam todo mundo, aí joga sal nos campos, porque aí ninguém pode plantar de novo, sabe? Aquela cidade nunca pode se reerguer. Mas por que eles não tomam a cidade pra eles, então, em vez de destruir a cidade? Porque aí alguém pode ir lá e conquistar de novo e aí fica com a cidade. Eles querem destruir, entendeu? Sacanagem. É que nem a gente falou no vídeo das chuvas de Castamir, tipo, é meio que assim, é pra melhor destruir botar tudo. um exemplo, sabe? E aí, nisso, tinha o príncipe Garen, que era da cidade de Chroyane, que é aquela que a gente falou que é a maior de todas e tudo mais. E ele falou, gente, Rhoynares, né, gente? Não dá. Se a gente continuar lutando uma cidade por Cada um uma, por si. cada um por si, a gente vai perder, todo mundo vai virar escravo, a gente vai perder nossa cultura, vai perder nosso lar, não tem como. Então a gente tem que se unir e enfrentar os valirianos de uma vez por todas. Então esse príncipe conseguiu reunir 250 mil homens, talvez o maior exército que Essos já viu. Pelo menos dizem isso nos livros, né? Realmente é muita gente, 250 mil homens. Só que a estrela desse vídeo foi contra. Niméria Sim. pegou e falou assim, vai dar ruim isso aí, pessoal. Exatamente. Na época, ela era a princesa de Nissar, que era outra cidade Rhoynar. Ela falou, gente, essa é uma guerra que a gente não pode vencer. Mesmo se unindo, a gente vai perder, muita gente vai morrer. Não dá. Só que ela também era sensata. Ela sabia que o povo dela queria lutar na guerra. Então, apesar de ser contra, ela falou, beleza, vocês querem? Então vamos lá. E se uniu a galera. Vocês querem se fuder? Então vamos lá, todo mundo. É tipo mãe, depois falei, eu avisei. No começo da guerra, os Rhoynares se deram bem, eles conquistaram 3 cidades que a Miriam vai falar porque eu nunca lembro os nomes. Voluntaires. Selhoris e Valisar. Aê! E eles conseguiram matar 3 dragões com poderes da água. Gente, lembrando que Valíria tinha o rolê dos dragões. Veja o vídeo de Valíria se você nunca viu. Exatamente. Essa era a força deles, que eles tinham muita gente e muitos dragões. E aí foi um ótimo começo pros Rhoynares, eles ficaram esperançosos. O príncipe Garen ficou até conhecido como Garen o Grande depois desses feitos, porque realmente, matar 3 dragões usando poder de água, sabe? Show de bola. Demais. Só que...
sempre tem um porém. Teve um momento em que os valerianos falaram, não, gente, não dá. Aí eles mandaram 300 dragões. Fala, você matou 3? Tá bom. Então A gente tem mais uma caralhada de dragão aqui, meu filho. Mandaram 300 dragões. E aí, quem que vocês acham que ganhou essa treta? Pois é, gente, pensa. Os dragões da Daenerys, ela tem 3. Olha o estrago que ela faz na série. Imagina com 300. Nem tem mais, nem teria Westeros mais pra contar a história. Então, os valerianos destruíram a cidade de Sarmel, escravizaram todo mundo. E aí eles fizeram um negócio bem bad vibes. Eles capturaram o Garren e fizeram ele ficar assistindo. Colocaram ele lá, assim, ó, num banquinho e falaram assim, agora você observa enquanto a gente destrói a cidade de Choriane e escraviza todo mundo. Mas ele não ficou parado, não. Ele falou, então quer dizer, eu vou lançar uma maldição. E ele ficou ali. E aí ele fez uma oração lá, fez um negócio. E ele pediu pra mãe Rhaene destruir os invasores. Rolou, pior que rolou. Teve uma inundação do rio Rhoyne naquela noite e matou uma galera dos valerianos. E quem não morreu logo na inundação pegou escama gris. Isso é muito louco, porque aquela região ali era a cidade de Choriane, era uma cidade maravilhosa, não sei o quê. E hoje em dia, mais de 1000 anos depois, é conhecida como Sofrimentos. Por quê? Porque aquela região, pra sempre, ficou dominada pelos Homens de Pedra, as pessoas afetadas pela escama gris que ficam por lá. Lógico, é uma região que tem muito a doença e tal, mas aí começaram a mandar gente de todo mundo que tinha pra lá também. É, na série mostrou mais ou menos, não é o mesmo lugar no mapa, né? Isso, na série é em Valíria, eles colocaram como Valíria. Mas também tem gente que diz que essa maldição do Garren que trouxe a perdição de Valíria, que a gente tem no vídeo também. Então, assim, pode ser relacionado, sabe? Então, se você lembra daquela galera da escama gris que tava com o Tyrion, por ali é mais ou menos isso, só que nos livros é em outro lugar. E agora a gente volta pra estrela do nosso vídeo, a Nymeria, porque depois dessa treta toda, ela falou, agora eu vou ter que brilhar. Gente, eles destruíram Choriane, o que eu vou fazer? Vamos vazar daqui. É, porque a gente não tem chance. Ainda mais porque boa parte do exército tinha morrido, né? Imagina, 250 mil pessoas. Todo mundo morreu praticamente. Todos os homens em idade de lutar morreram. Então a Nymeria pegou todo mundo que tinha sobrado, que eram mulheres, crianças, idosos. E ela juntou todo mundo no abracinho, assim. E pôs em barcos. Esses barcos dizem que eram 10 mil navios. Na verdade, assim, esses números podem ter sido inflados ao longo da história. A gente sabe como lendas são, né? As coisas vão aumentando. Mas também não eram só navios, como navios de guerra. Eram embarcações em geral. Então tinha navio e tinha também barco de mercador, tinha barco de pesca, tinha até botes e balsas, sabe? Tudo que ela conseguia que fosse navegável, ela colocou e botou o máximo de pessoas que ela conseguiu pra tentar fugir dali. Só sei que deu certo. Nymeria pegou e foi indo pelos riozinho e ela foi parar no mar de verão. Então a gente não sabe muito bem como que ela conseguiu escapar, porque ela teve que passar por vários lugares que tinham valerianos, mas ela conseguiu. É, diz que ela passou por uns canaizinhos ali do lado e tudo mais, mas conseguiu, gente. Só sei que ela conseguiu chegar no mar, só que no meio disso muita gente morreu, navios devem ter naufragado, devem ter sido gente capturada, né? Voltou gente Sim. que foi escravizada de novo. Isso tudo aconteceu. Logo na primeira tempestade, 100 navios naufragaram. Coitada, foi tenso. Mas o pior foi que, assim, ela passou anos com o seu povo navegando e tal, por Westeros, essas pelo mar procurando ali. refúgio, né? Procurando. É bem história de refugiado mesmo. Você vai no lugar e não consegue, entendeu? Então, o primeiro lugar que ela foi pras Ilhas Basilisco, que ficam ali perto de Sotórios. A gente já falou disso no vídeo de Essos. Por mais que não seja Essos, a gente falou no vídeo de Essos. E é um lugar horrível, porque tem muitas doenças, tem muitos piratas, é péssimo. E foi o que aconteceu. Lá tinha piratas que pegaram mó galera e venderam como escravos. Todo mundo é vendido como escravo nesse vídeo. Aí os corsários pegaram e falaram pra ela, não, você pode ficar aqui, a gente tem uma ilha que chama Ilha dos Sapos, pode ficar aqui com sua galera, desde que você dê pra gente todos os seus navios e todo ano você dê pra gente 30 mulheres virgens pra gente usufruir aqui, né? Aí a Nymeria pegou e falou assim, kkk, não. Pegou o navio dela e foi embora. Aí ela decidiu ir mais pra Sotórios mesmo, pro continente. E lá tem algumas cidades perto do rio Zamoios, que é um rio que fica mais pro norte de Sotórios. Lembrando que Sotórios a gente só conhece um pedacinho, pode ser que ele seja muito maior pra baixo. A Nymeria se assentou na cidade de Zametar e parte da população que tava com ela, porque era mó galera, foi ali seguir o rio um pouquinho e foi pra uma cidade chamada Iin. Essa cidade é uma cidade bizarra, porque ela é toda feita numa pedra oleosa, que fala, uma pedra preta oleosa. E que ninguém sabe, tem altas teorias sobre o que pode ser, mas diz que apesar de ser uma cidade que tá abandonada há milhares de anos, a floresta não chega perto. Então é bizarro, mas a galera foi viver lá por algum motivo. E o rio que ficava ali na região, que se chama Rio Zamoios, era um rio muito esquisito. Tinha peixe carnívoro, tinha uns crocodilos bizarros, tinham vermes que todo mundo que nadava no rio
Ele botava ovo em você. Tipo, bizarro. Enfim, um rio nojentão. A Niméria não tava curtindo muito esse rio, esse lugar. Eles ficaram lá 1 ano e aí, de repente, foi a gota d'água. O que aconteceu? É lógico que as cidades se conversavam, né? Eles se comunicavam pelo rio. Mais ou menos que nem, tipo, os Roinares eram antes, né? Tipo, eles tinham cidades diferentes e tal. Mas se comunicavam. Até que um dia, a galera de Zametara, a galera da Niméria, foi visitar os amiguinhos em Iin, essa cidade que era mais pro sul. Eles chegaram lá e todo mundo tinha desaparecido da noite pro dia. Não é que tava todo mundo morto. Não é que, tipo, deixou alguma coisa. Todo mundo, tipo, sem Sumiu. vestígios. Todo mundo desapareceu. Aí a Niméria, acho que eu vou embora. Foi embora. Aí eles foram pra Naath, que é a terra da Missandei, e aí eles chegaram lá e tinha uma doença bizarra chamada febre das borboletas. Assim, é muito triste porque, assim, Naath é um povo muito pacífico, eles eram muito de boas. Então os Roinares chegaram lá e eles falaram, claro, fica com a gente, vocês são maravilhosos. Só que tem essa doença lá que os habitantes nativos são imunes, eles já têm resistência, mas qualquer visitante, seja bonzinho ou malvado, pega. E é uma febre muito tensa e eles tiveram que ir embora de novo. Uma galera morreu. Então eles foram embora de novo e eles foram pras Ilhas do Verão. E eles chegaram lá, pô, que da hora. Só que o solo era muito ruim. Então uma galera começou a morrer de fome. Não tinha comida. Então eles foram embora de novo. Lembrando que eles estão super acostumados com terra fértil do rio Rhoin ali, né? Eles iam conseguir plantar de tudo. E ainda uns peixinhos, show. Mas nas Ilhas do Verão não deu. Então eles foram embora de novo. E nesse meio tempo, teve uma galera que pensou, não, vou voltar pro rio Rhoin, porque agora já dá tempo, não sei o quê. E aí eles foram chegando perto de Essos, foram escravizados, vendidos pra escravidão de novo. Uma galera morreu de naufrágio, um monte dos barcos afundou, porque já fazia anos que eles estavam... Nesse meio tempo foram, 3 anos, desde que eles saíram de Sotórios. Então, assim, os barcos já estavam muito zoados. Muita aventura. Nossa, um monte de gente morreu. Mas quem sobrou, finalmente, chegou na costa de Dorne, que é... Sim, como eles ficaram importantes pra Westeros. Que agora que é o importante, né? Eles atravessaram o mar e foram pra Westeros, porque tudo isso que a gente tá falando era em Essos. Olha este mapa lindo. Sim, ou nas Ilhas do Verão que são mais pra baixo e tudo mais, mas, tipo, nunca era em Westeros. E agora a gente chegou em Dorne. E naquela época, Dorne não era um reino, não era considerado um reino. Eram vários pequenos reinos brigando entre si, que nem o resto de Westeros, sabe? Antes dos Stark virarem mega reis do inverno, tinha outros reis que eles tiveram que derrotar. Então tinha todas essas divisões, e a casa mais poderosa não era a Casa Martell. Aliás, a gente tem a história da Casa Martell aqui. A Martell nem era pintava nada. Eles eram, na verdade, vassalos de outros reis, assim. Eles eram bem pequenininhos. Quem mandava mesmo era a Casa Ironwood. Essa casa tinha praticamente metade ali do território de Dorne. Eles eram muito poderosos. E Dorne é grande. E quando a galera chegou em Dorne, todo mundo foi contra. Falou, vai embora, não queremos vocês. Os Roinares lá, tem os costumes estranhos, não quero não. Ninguém queria. Só um cara que teve visão, que foi o Mors Martell. Mors, melhor nome. Ele não só gostou dos Roinares, como ele gostou da Niméria. E ele pediu pra casar com ela. Ai, que bonitinho. Tipo, case comigo, você traga seus filhos, traga seu povo. Parece uma música sertaneja. Casa comigo, fica aqui com os Roinares. Eu já imagino uma música assim, dele cantando pra ela. E aí, é lógico que a Niméria era uma mulher, a gente falou que, ela é uma líder, entendeu? Ela é foda, ela não ia simplesmente casar com ele e ficar de boas. O que aconteceu foi que eles fizeram uma união das casas, não é que ela simplesmente entrou na Casa Martell. A Casa Martell mudou por causa da Niméria. Até o nome mudou, porque era antes Casa Martell e aí virou Casa Nímeros Martell, ou seja, são os Martell da linha da Niméria. E o símbolo deles mudou também, porque o símbolo dos Martell antes era só uma lança e o símbolo dos Roinares era o sol. E eles juntaram e viram o sol atravessado pela lança. É muito legal, cara. Tipo, ele realmente, trouxe a cultura Roinar. Então assim, cara, vocês querem ficar, vocês são refugiados, vocês não vão ficar, sabe, no canto. Vocês vão fazer parte. Parte da gente. E como a gente tinha falado, muitos dos homens tinham morrido na guerra. Então, a galera que veio nos 10 mil navios da Niméria era muita mulher. Então, de 8 entre 10 pessoas eram mulheres nos navios. Então, rolou muita miscigenação. A galera de Dorne casou muito com as mulheres da Niméria, com as Roinares, e também quem já era casado pegou umas amantes ali, ou seja, altas crianças aí misturadas, Roinares com Dorneses. E também o exército dos Martell aumentou muito nisso. Por quê? Muitas dessas mulheres que vieram ou eram já guerreiras, porque nos Roinares as mulheres também lutavam na guerra e tudo mais. Então assim, muitas já eram guerreiras, e mesmo as que não eram guerreiras, elas tiveram que passar por coisas terríveis nessa viagem. Elas tiveram que enfrentar os crocodilos em Sotórios, entendeu? Os vermes. Sabe? Tiveram que passar por muitas coisas. Eram mulheres calejadas da vida, assim. Então, assim, elas também poderiam lutar se fosse necessário. E também as crianças que foram com eles pra viagem, agora já tinha passado bastante tempo, então algumas tinham crescido. Basicamente, o exército dos Só Martell... algumas tinham crescido? O resto não.
Não, é porque elas cresceram todas, só que algumas já estavam em idade de ser soldadas. A outras ficaram estagnadas. É o bebê da Gilly. O bebê da Gilly não cresce nunca. Isso quer dizer que o exército dos Martell, que antes era uma coisa pequenininha, cresceu em 10 vezes de tamanho, ou seja, eles viraram tipo Zero to Hero, sabe? Eles viraram de uma casa nada a ver pra uma das casas mais poderosas em Dorne. Não só o exército deles melhoraram, mas os Rhoynares trouxeram várias tecnologias que em Westeros e pelo menos em Dorne ainda não existiam, ou que eles não conheciam muito bem. Por exemplo, confecção de lanças mais da hora, armaduras com escamas. Dizem que as feiticeiras das águas fizeram os rios de Dorne fluírem novamente, então ficou uma coisa muito mais frutífera. Enfim, altas coisas, só sucesso essa parceria. Só melhorou. Esse match. E, inclusive, a Nymeria ficou tão feliz que ela resolveu queimar todos os seus navios pra simbolizar que eles tinham encontrado um lar e que eles não iam mais ter que ir embora. É tão lindo isso, cara. Tipo, imagina assim, a gente não precisa mais, sabe, ficar... Imagina, fugindo. Depois de anos e anos vagando pelo mundo, encontrando coisas terríveis, eles finalmente encontraram um lugar que não só aceitou eles, como eles realmente se integraram e eles tornaram Dorne meio que uma sucursal dos Rhoynares. Eles melhoraram Dorne ainda por cima. Só que ainda não era Dorne, né? Como a gente falou, Dorne era muito fragmentada. E no dia do casamento, no dia que ela queimou esses navios todos, a Nymeria virou pro Mors Martell e falou: Morzão Martell, você agora é o príncipe de Dorne. Você tem direito a dominar tudo isso aqui. Você vai dominar tudo isso aqui. Isso significava que eles iam ter que dominar todos os outros mini-reinos que tinham por ali. Por que príncipe? Porque era um costume Rhoynar eles chamarem de príncipe e princesa, e não de reis e rainhas. Então eles sempre usavam esse nome que ficou ali em Dorne. Que até hoje eles usam esses termos ali só ali em Dorne. Isso, até depois que os Valyrianos chegaram e dominaram Dorne também, mantiveram o título de príncipe e princesa. O Doran é príncipe de Dorne. Isso é muito louco, porque os outros reinados, eles não podem mais usar palavras reais assim. Eles falam Lorde, né? O Lorde. Exatamente, é Lorde. Tipo, o Lord Stark, ele não é rei de Winterfell, ele não é príncipe de Winterfell. Ele é Lorde de Winterfell. Só que eles só tinham aquela região, faltava dominar o resto de Dorne inteira. E isso levou anos e anos. Levou mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos pra dominar tudo. E a Nymeria, tem muita gente que fala que ela era uma princesa guerreira, mas na verdade ela não era a Xena, ela não era a princesa guerreira. Ela era uma ótima estrategista, uma ótima comandante, ela não necessariamente pegava em armas. E ela foi brilhante nessas guerras, ela conseguiu derrotar vários dos reis que estavam por ali. O último deles foi o rei Yorick Ironwood, que foi o mais difícil de todos. Demorou um tempão pra conseguir derrotar, mas no fim ela conseguiu. E conforme ela ia derrotando os reis, ela mandava todos eles algemados pra muralha. Tipo assim, você nem vai ficar como Lorde, você vai pra muralha, dane-se você. Nessa última treta, o Mors Martell morreu. Rest in peace. Mas Dorne já estava unificada, já estava mais da hora. E a Nymeria continuou lá fazendo os rolês dela. Ela ainda casou mais 2 vezes e ficou reinando, maravilhosa. 27 anos aí, dominando. Sobreviveu a tentativas de assassinato. Cara, teve uma dúzia de tentativas de assassinato. Essa mulher, que mulher, né? Guerreirinha. Guerreirinha, guerreirona. Teve 2 rebeliões, ela foi e conteve. Teve tentativa de invasão dos outros reis ali da região da Campina e da Tempestade. Ela conteve também. Não, maravilhosa. Maravilhosa. Ela morreu de velha, entendeu? Tudo bem, Nymeria fez mais do que precisava. E muitos dos costumes Rhoynares ainda existem até hoje ali na região de Dorne. Por exemplo, como a gente disse, o costume de chamar príncipe e princesa em vez de reis ou lordes. Ou então a hereditariedade em Dorne, né? Vocês sabem que a sucessão em Westeros costuma ser por gênero, né? Sempre o filho homem mais velho que herda as coisas. Mulher, tem muita gente que fala que nem pode herdar, às vezes herda, mas é só quando não tem outro homem mais próximo. No caso de Dorne, isso não acontece. Mulher, homem, tanto faz. Tanto que nos livros, a herdeira de Dorne é a princesa Arianne Martell. Ela tá lá, tipo, ela é a filha mais velha, é ela que vai herdar, que sabe? foi cortada da série. E os dorneses são classificados pela proximidade que eles têm com os Rhoynares. Então tem, por exemplo, os salgados, que são assim, a galera mais Rhoynar, que tem a pele mais escura, mais oliva, né? Sim. E eles são mais parecidos com a galera. E você tem, tipo, uma escala. Então tem esses dorneses salgados, a família Martell é um exemplo de dorneses salgados, porque eles são bem Rhoynares. Aí tem os dorneses do deserto, que são os dorneses arenosos. E eles também têm bastante influência dos Rhoynares, mas ficam ali perambulando pelo deserto. E por último, são os dorneses que têm menos influência dos Rhoynares, que são considerados os dorneses pedregosos. A família Dany, por exemplo, é uma dessas. A gente vê que a família Dany tem a pele muito branca, tipo, eles têm cabelos mais claros e tudo mais às vezes. Então não é que Dorne é uma coisa assim, totalmente cultura Rhoynar. E até alguns conflitos que tem em Dorne são meio por causa disso, porque tem gente que não curte muito a cultura Rhoynar. Os próprios dorneses pedregosos, esses que têm menos influência, às vezes eles não seguem a
lei de sucessão dornesa. Eles usam mais os costumes do resto de Westeros. Que pena, porque é mó legal. E assim como nem todos os dorneses quiseram fazer parte dos Rhoynares, tiveram os Rhoynares que falaram, não quero me misturar com essa gentalha. E eles ficaram separados. Sim, eles são chamados de órfãos do Sangue Verde. Por quê? Tem um rio ali em Dorne que se chama Sangue Verde. E aí, quando a Nymeria decidiu queimar os navios, teve uma galera que falou, não, mas aqui ainda não é minha casa, eu queria voltar pra Mãe Rhoyne, eu queria voltar pro meu lugar. E ok, é perfeitamente compreensível. E essas pessoas, elas, como não tinham mais como voltar, né, elas não tinham como voltar pro lar delas, elas meio que adotaram o Rio Sangue Verde como um substituto da Mãe Rhoyne, assim. E aí eles vivem a maneira Rhoynar lá ainda, então eles andam em balsas, eles ficam na beira do rio, ficam rezando pro rio e tudo mais. Diz até que alguns deles ainda falam entre si em Rhoynar, que é uma língua que morreu já praticamente no resto do mundo, até chegou a ser proibida em Dorne uma época e tudo mais, não na época da Nymeria, mas um pouco depois. Então eles tentam preservar essa língua, só que tudo em segredo. Mas mesmo com essa galerinha que não quis se misturar, a Nymeria fez história e, cara, ela sobreviveu aí anos tentando levar o povo dela e ela conseguiu. E até hoje todo mundo lembra da história da Nymeria, inclusive a Arya era fangirl da Nymeria, por isso que o nome da loba dela é Nymeria. Eu amo essa história, eu queria muito contar ela no canal, finalmente consegui. Ela é muito boa. Diz aí nos comentários o que você achou e que outras histórias aí de Westeros e Essos você gostaria que a gente contasse. Vai conhecer o canal da Carol e o nosso podcast, o Rodor Cavalo, que a gente lê os capítulos das Crônicas de Gelo e Fogo, vai estar linkado aqui na descrição. Um beijo! Tchau, tchau!